Agora sim, começamos a nossa aula. Pessoal, só me confirmem no chat se vocês estão conseguindo ver o compartilhamento de tela. Aqui eu coloquei, no primeiro momento, alguns tópicos do nosso edital e vou começar a discorrer sobre eles logo na sequência. E só me confirme se está conseguindo ver o compartilhamento de tela. Agora o áudio está funcionando, imagem vocês me veem também, sabem que sou eu, o professor Fidel, e que hoje vamos falar de direito administrativo. Especialmente vamos começar aqueles tópicos iniciais do nosso edital. Vou confirmar no chat, só me confirmem. E tendo ok, nós já vamos dar-lhe o hope, nós já vamos com muita energia começar a trazer conhecimento, que não é para conversar hoje. Hoje o objetivo é trazer conteúdo. Já conversamos nas lives, já conversamos na aula inaugural, agora é sentar-lhe o aço, é fazer a coisa acontecer, fazer a coisa dar certo. Deixa eu ver se o pessoal me respondeu no chat. Chat, onde está você? Onde eu encontro o chat? Vamos lá. Chat, aqui. Chat, vamos lá. Agora sim, toca para aula. Vamos lá. Obrigado, valeu, Denison, Isabel, Leonardo, Lani, Vitor. Vamos com tudo. Senhores, sobre direito administrativo. Primeiro, não é comum bancas tradicionais, como a Banca da Marinha, cobrarem questões sobre conceito do direito administrativo. Tá? Pode aparecer? Pode. Não, eu acho que não vai ser aprofundado se aparecer, tendo em vista que não caiu, ao menos nas últimas 10 provas da Marinha, não caiu questões sobre conceito do direito administrativo. Se cair questão sobre conceito, eu acho que cai uma questão mais simples, trazendo o conceito daqueles autores que são mencionados na bibliografia do edital, mas sem aprofundar na questão dos critérios, do conceito histórico do direito administrativo, de como era o direito administrativo lá no absolutismo monárquico, qual era o conceito anterior, qual era o conceito atual. Eu acho que vai cair alguma coisa bem tradicional, eu coloquei no material que vai ser disponibilizado para vocês em breve, então não precisa copiar nada, porque todo esse material da aula de hoje ele vai ser disponibilizado, diagramado para vocês nos próximos dias agora na plataforma. Só se concentrem em tentar extrair o máximo de conhecimento e prestar bastante atenção e tirar as dúvidas de vocês, tanto abrindo o microfone e o vídeo, como eventualmente olhando pelo chat. Eu estou falando rápido para que vocês não durmam nesse início de manhã, mas quando começarmos o conteúdo importante mesmo, eu dou uma diminuída. E vamos começar exatamente agora. Então, primeiro ponto, quais são os tópicos que vamos trabalhar? Direito administrativo, conceito de direito administrativo, e vou dar uma ingressada, talvez, em princípios hoje. Bom, para falarmos sobre conceito de direito administrativo, nós precisamos ter a noção de que existe uma classificação dentre os ramos do direito que divide os ramos do direito em direito público e direito privado. Quando falamos de direito público, eu trouxe para vocês aqui a doutrina do Marcelo Alexandrino, no Direito Administrativo Descomplicado, que é uma das doutrinas, são 3 doutrinadores do direito administrativo comum selecionados. É o Marcelo Alexandrino, o José dos Santos Carvalho Filho e a Maria Silvia Zanella de Pietro. Eu tomei o cuidado de utilizar nas minhas aulas exatamente esses 3 doutrinadores, pois a tendência é que caia alguma coisa da obra deles e vou chamar atenção para algumas peculiaridades. E hoje eu vou estar iniciando com vocês os princípios do direito administrativo e desses 3 doutrinadores tem uma peculiaridade, tem uma divergência doutrinária, tá? Tem algo que só a Maria Silvia Zanella de Pietro fala e que os outros não falam. Então, fiquem atentos, especialmente no final da aula, que nós vamos falar sobre essa diferenciação do que a Maria Silvia Zanella de Pietro fala e que os outros não dizem no livro deles, o que tem de diferente nos princípios do direito administrativo. Bom, então vamos lá. Primeiro, quando a gente diferencia direito público de direito privado, o nosso querido Marcelo Alexandrino, selecionado pela banca, ele nos diz que o direito público tem por objeto principal a regulação dos interesses da sociedade como um todo. Então, nós queremos regular interesses da sociedade como um todo, a disciplina das relações entre esta e o Estado e das relações das entidades e órgãos estatais entre si. Tutela o interesse público só alcançando as condutas individuais de forma indireta ou reflexa. Então, o direito público ele está preocupado em trazer normas e princípios que tutelem o interesse público. Agora, vamos acabar tutelando, de alguma forma, condutas individuais? Até vamos, mas não é o objetivo principal. Então, a tutela das condutas individuais só vai se dar de forma indireta ou reflexa. Quer um exemplo do que estamos falando aqui? No direito público,
Nós vamos trazer normas, por exemplo, de como o administrado deve se comportar? Vamos acabar trazendo, porque, por exemplo, se o administrado contratar através de uma licitação com a administração pública, esse administrado ele necessitará, contratando com a administração pública, ele necessitará ter condutas compatíveis com a legislação referente às licitações e contratos. Então, obviamente, as condutas individuais vão ser tuteladas, mas não são o objetivo. Elas são tuteladas de forma indireta ou reflexa. E no direito público nós temos uma característica, cuja característica é de suma importância a compreensão por parte dos senhores. Qual característica é essa? A desigualdade. Como assim desigualdade? Existe um abismo. Nós temos, senhores, de um lado, a administração pública gigante, como uma espécie de superadministração, e nós temos um particular pequenininho que ele está aqui, encolhido, bem menor que a administração. Existe uma desigualdade, mas é constitucional essa desigualdade? Claro que sim, porque quando pensamos na administração, coloquei até uma chave do lado para mostrar a grandeza da administração, a administração engloba o interesse público. E no interesse público temos o interesse não só daquele particular, mas de todos os particulares. Logo, a administração está num ponto de desigualdade. E essa é a característica do direito público. O direito público é o ramo do direito que vai tutelar questões ligadas ao interesse público. E se nós temos o interesse público ele sempre vai ser superior que o interesse individual. A compreensão dessa desigualdade nos ajuda a responder uma série de questões em prova com base na lógica, pois muitas vezes nós não vamos lembrar de cada dispositivo, por exemplo, do Decreto-Lei 200 de 1967, lá do tempo do EPA. Muitas vezes nós não vamos recordar daquele decreto de cabeça, mas nós vamos conseguir responder questões com base na lógica, lembrando dessa desigualdade. Bom, e por que existe essa desigualdade? Essa desigualdade, como bem explica o Marcelo Alexandrino, ela tem como fundamento a noção de que os interesses da coletividade devem sempre prevalecer sobre os interesses privados. O coletivo é mais importante que o eu, do que o individual, essa que é a ideia. Então, quando o Estado atua na defesa do interesse público, e isto aqui é um ponto importante, não é toda a atuação judicial ou administrativa do Estado, é quando o Estado atua na defesa do interesse público, porque eventualmente o Estado vai estar atuando, mas não diretamente ligado à defesa do interesse público. Quando ele atua defendendo o interesse público e não o interesse privado dele enquanto Estado, quando ele está fazendo o seu normal, que é atuar em prol do interesse público, ele vai ter algumas prerrogativas que nós vamos discorrer mais na sequência, que o situam numa posição jurídica, guardem essa expressão, de superioridade diante do particular e, obviamente, em conformidade com a lei, respeitando garantias individuais consagradas pelo ordenamento jurídico. Então, nós temos uma superioridade. E essa superioridade nós vamos encontrar diversos exemplos de superioridade. Muitos, por exemplo, a própria desapropriação, que é um exemplo citado pelos autores da banca. Eu acho que todos eles, em algum momento, citam um exemplo da desapropriação. A desapropriação ela é uma prova de que nós temos uma superioridade da administração pública sobre o particular. Bom, avançando um pouco mais no nosso estudo, nós temos que falar um pouco da diferenciação. Afinal, se nós falamos sobre o direito público, nós temos que falar agora sobre o direito privado. O que diferencia o direito privado do direito público? No direito privado, nós temos a busca por regulamentar não a atuação do Estado, mas sim a regulação dos interesses dos particulares. Então, por exemplo, me dá um exemplo de uma disciplina de direito público que nós já vimos. No direito público, nós temos direito administrativo, objeto da nossa aula de hoje. No direito privado, nós temos o quê? Por exemplo, o direito empresarial. No direito empresarial, nós não temos superioridade de um em detrimento do outro. No direito empresarial, nós temos o quê? Uma presunção de igualdade. Se dois empresários, se agora
a Coca-Cola e a Ambev resolverem fazer uma negociação e uma fusão, eu não vou dizer que a Coca-Cola é superior à Ambev, ou vice-versa. Nós vamos trabalhar com hipóteses de igualdade. Afinal, nós estamos trabalhando com direito privado, e o direito privado regula os interesses dos particulares, possibilitando o convívio das pessoas em sociedade e uma harmoniosa fruição de bens, como diz o Marcelo Alexandrino. Então, enquanto o que caracterizava o direito público era aquele desnível, aquela desigualdade, no direito privado, o que caracteriza é a existência de uma igualdade jurídica entre os polos das relações que são regidas pelo direito privado. Como os interesses aqui são particulares, não tem motivo para ter alguma espécie de subordinação jurídica. Nós temos questões de igualdade. E aí, olha que interessante os exemplos que estão na parte final desse trecho que eu selecionei da obra do Marcelo Alexandrino, lembrando que esse é o autor citado pela banca no edital, um dos, e olha que interessante os exemplos que ele dá, até para a gente começar a compreender um pouco da organização da administração pública nesse momento inicial. Perceba que ele cita como exemplo um contrato de abertura de conta corrente entre um particular e a Caixa Econômica Federal. Nesse caso, nós temos, olha só que interessante, a Caixa Econômica Federal. O que é a Caixa Econômica Federal? Ela é uma empresa pública. Então, a Caixa, ela, por mais que seja administração pública, tá? Ela é uma empresa pública, mas ela tem, como empresa pública, uma personalidade jurídica, opa, falhou minha canetinha, de direito privado. Quer dizer o quê? A Caixa Econômica Federal, quando ela atua em relações privadas e abrir uma conta corrente com o particular é uma atividade empresarial comum, uma atividade bancária normal, exercida normalmente por bancos privados. Então, quando a Caixa Econômica Federal atua nesse tipo de relação, a gente esquece que ela faz parte, embora ela faça, mas a gente deixa de lado o fato da Caixa Econômica fazer parte da administração pública. Nós vamos considerar exclusivamente que ela está lidando com direito privado. Isso é uma relação privada. Por quê? Porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado, está se relacionando com outra pessoa física ou jurídica de direito privado, quando abre uma conta corrente para essa pessoa. Então, percebam que, embora em alguns casos a gente vá aplicar para a Caixa, pelo fato dela ser administração pública, e, por em alguns casos, ela prestar serviços públicos, como, por exemplo, quando ela regula o fundo de garantia, quando ela trabalha nessas questões ligadas aos serviços públicos propriamente dito, a Caixa, eventualmente, está subordinada a regras de direito público. Mas, quando ela atua, por exemplo, abrindo conta corrente, fazendo empréstimos, enfim, atuando como agente privado, nós aplicamos o direito privado para a Caixa Econômica Federal. Então, nem sempre que a gente visualizar a administração pública, nós vamos estar diante da aplicação do direito público. Aliás, para essas pessoas jurídicas de direito privado, especialmente, empresas públicas, sociedades de economia mista, principalmente para essas duas, mas também para eventuais fundações públicas de direito privado, nós vamos ter, para essas pessoas, a aplicação do direito privado maior que a do direito público. Não existe, escutem o que eu vou dizer para os senhores, não existe, olhem bem o que eu vou falar para os senhores, pode aparecer na prova dos senhores, não existe hipótese de a administração pública estar sujeita exclusivamente a regras de direito público ou a regras de direito privado. Inclusive a administração direta, Estado, municípios, Distrito Federal, União, até mesmo eles e suas autarquias, que é o que mais de direito público existe, eventualmente eles vão se sujeitar a regras de direito privado. Então, por exemplo, quando eu terei quando eu tenho uma locação de um particular, uma situação assim, muitas vezes eu vou ter
aplicação de regras de direito privado para a administração pública. O que acontece é que nós vamos dividir as pessoas jurídicas da administração pública em pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público. Aqui citamos a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, e aí ele dá um outro exemplo no livro aqui também, falando de uma sociedade de economia mista. Posso utilizar como exemplo o Banco do Brasil, a Petrobras. Sociedade de economia mista e empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Em alguns casos, elas estão sujeitas a regras de direito público, mas predomina nessas pessoas jurídicas de direito privado da administração pública, predomina o quê? Predominam regras de direito privado. Então, por exemplo, quando que eu tenho o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, se sujeitando a regras de direito público? Quando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, por exemplo, vão contratar. Elas não podem pedir para que as pessoas larguem currículos no balcão do RH. Elas precisam fazer o quê? Concurso público. Para que os empregados da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, enfim, de qualquer pessoa jurídica de direito privado da administração possa contratar, é necessário que nós tenhamos o quê? Concurso público. Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, avançando um pouquinho mais, falar um pouquinho sobre o tal do poder de império. O poder de império, que é, digamos assim, é o poder de o Estado manda, o particular obedece, resumindo de uma forma bem resumida, quando o Estado não está buscando a tutela dos interesses coletivos, está cuidando dos interesses particulares, então, quando eu tenho a Caixa Econômica Federal, por exemplo, não buscando o interesse coletivo, mas buscando o seu próprio interesse, quando por exemplo, executa ou entra com uma ação de cobrança contra alguém que não pagou um empréstimo. Nesses casos, obviamente, a Caixa vai atuar em juízo como um particular qualquer, não tem prerrogativa de superioridade nenhuma, porque ela está agindo como uma pessoa privada qualquer, como ela é, ok? Então, tenham essa noção. Bom, vamos avançando um pouco mais. Senhores, vamos agora falar sobre o conceito de direito administrativo propriamente dito. Eu trouxe de dois autores da banca de vocês, eu trouxe da Maria Silvia Zanella de Pietro e o do José dos Santos Carvalho Filho. Esses dois conceitos vão estar no material a ser disponibilizado, eles foram extraídos das obras que o edital menciona, e começamos com a Maria Silvia Zanella de Pietro. O que a Maria Silvia nos diz? Que, embora baseado em vários critérios, o mais relevante dos critérios é o que leva em conta o objeto da disciplina, a administração pública. Então, o conceito dela de direito administrativo é baseado no chamado critério da administração pública. Não quero falar de todos os critérios, que eu teria que puxar um contexto histórico do direito administrativo e a probabilidade de questão, tendo em vista que nem os conceitos mais simples têm sido cobrados, eu acho difícil de termos um aprofundamento e te cobrarem os critérios da administração pública, os conceitos históricos de direito administrativo, a origem, tendo em vista que o edital ele é bem singelo. Ele te fala conceito de direito administrativo. Se o edital fala em conceito, não vamos levar em conta muito aquilo que forma o conceito, vamos direto para o conceito propriamente dito. Então, pela nossa Maria Silvia Zanella de Pietro, o direito administrativo é o ramo do direito público, isso aí obviamente temos que saber que é um ramo do direito público, por isso já fizemos essa introdução, que tem por objeto, então o que é o objeto do direito administrativo? O que estuda, o que regula o direito administrativo? Ele vai regular os órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. O direito administrativo vai regular também a atividade jurídica não contenciosa. Então, as relações jurídicas, não estamos falando de contencioso, não estamos falando de ir para o pau, estamos falando simplesmente de atividade jurídica não contenciosa. Quer dizer, contratos, forma de agir, modus operandi, tudo isso é regulado pelo direito administrativo, que exerce, pela atividade não contenciosa, que exerce, e também
os bens e meios que se utiliza para a consecução dos fins de natureza pública. Então, quando a gente fala dos bens da administração pública e os meios, quer dizer, os caminhos que ela usa para chegar na sua finalidade pública, afinal, a administração pública possui uma finalidade pública. A finalidade do agir da administração pública é preservar e garantir o interesse público. Logo, o direito administrativo vai analisar os bens que ela tem para tanto, né? Então, por exemplo, a questão orçamentária, a questão de formas de contratação, como vai ser contratado, se vai ser por licitação, se cabe dispensa ou inexigibilidade. Estamos preocupados com o quê? Com os bens da administração e com os meios que ela se utiliza para alcançar. Então, se ela vai precisar contratar para alcançar a finalidade pública, como vai ser o regime dessa contratação? Quais serão as regras aplicáveis? Tudo isso é objeto de estudo do direito administrativo. E aí, trago para vocês também um conceito bem direto do José dos Santos Carvalho Filho, ele que vai nos dizer o seguinte, ele nos diz que o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios. Então, quando falamos do direito, direito é composto por normas e princípios. Esse conceito do José dos Santos Carvalho Filho, ele até tecnicamente não é muito correto esse início, porque quando a gente fala de normas, tá? Quando a gente fala de normas, as normas, elas são um conjunto que tem, digamos, duas grandes subdivisões. Tá? Dentro do estudo das normas, nós temos as regras, como primeira subdivisão, e nós temos os princípios. Então, na verdade, dizer que estamos falando de normas e princípios, como o José dos Santos Carvalho Filho, autor selecionado da banca, fala, é um pouco redundante, pois princípios são normas. Agora, o que muda? Isso é importante para vocês em outras disciplinas também. Quando a gente fala de princípios, os princípios eles são algo abstrato, as regras são algo específico, são algo direto. Então, essa é a grande diferença. Agora, não seria normas e princípios, a expressão mais correta seria conjunto de regras e princípios. Nós não vamos discutir com o autor. Então, o direito administrativo ele é o conjunto de normas e princípios, de acordo com o autor, sempre visando o quê? Visando sempre o interesse público. Eles regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado. Então, a relação entre o Fidel Ribeiro e a administração pública é regida pelo direito administrativo. Por exemplo, se eu quiser agora abrir uma casa noturna, pandemia bombando, eu vou abrir uma casa noturna. Será que eu vou estar sujeito às normas do direito administrativo na minha casa noturna? Sim. Então, eu vou ter que observar a capacidade de pessoas, horário de funcionamento, os requisitos para que eu consiga obter o alvará, se eu vou precisar da licença dos bombeiros, o que eu vou precisar, o que eu não vou. Tudo isso são normas de direito administrativo. Estão regulando as relações entre o Fidel, dono do boteco, e o Estado, a administração. E também entre estes e as coletividades que devem servir. Então, o direito administrativo também vai regular a relação do Estado com as coletividades a que devem servir. Então, falamos aqui da regulação da atividade do Estado para com a coletividade, não só a relação individual. Bom, o direito administrativo que regula, por exemplo, a relação entre a administração direta e pessoas da administração indireta. Então, quando a gente fala das relações Estado versus Estado, por exemplo, qual que é a relação, qual que é o ramo do direito que regula a relação, vamos pensar na EBSER. O que é a EBSER? Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que administra a maioria dos hospitais do país hoje em dia, dos hospitais públicos do país. Quais são as normas que regulam as regras entre a EBSER e a União, por exemplo? A União exerce a chamada supervisão ministerial. O Ministério da Educação supervisiona a EBSER. Então, nós temos o quê? Uma relação administrativa regulada pelo direito administrativo. Então, percebam que, quando eu tenho a relação, por exemplo, da União com a Petrobras, tudo isso são regras de direito administrativo.
Bom, cabe também ao direito administrativo disciplinar relação entre Estado e coletividade, quando se concretiza no exercício do poder de polícia. Então, sempre que falarmos, já vamos começar a compreender aqui. Sempre que nós falarmos da possibilidade, e tudo que é importante a gente antecipa, a gente dá uma pincelada para depois aprofundar quando formos falar especificamente do assunto. E poder de polícia, embora a gente tenha os poderes dos administradores num tópico, o edital ele acha tão importante o poder de polícia que ele chegou a fazer um tópico específico colocando poder de polícia, sendo que o poder de polícia já está dentro dos poderes dos administradores que está no tópico anterior. Mas ele deixou claro que o poder de polícia é um tópico do edital. Então, eu quero que vocês compreendam uma coisa desde já. Prestem minha atenção no que eu vou dizer para os senhores e depois a gente vai aprofundar oportunamente na aula própria para tanto. Quando o Estado ele atua limitando, fiscalizando, quando ele atua dando uma incomodada no particular, restringindo direitos do particular, sem ter, para isso, nenhuma espécie de vínculo específico, nós estamos falando de poder de polícia. E é muito importante diferenciar o poder de polícia do poder disciplinar. Então, vamos pegar um exemplo. Quando a gente fala em uma situação militar, vamos pensar, por exemplo, uma situação onde vocês estão passando por um treinamento militar e aí chega lá o superior hierárquico do treinamento e resolve dar uma sanção para vocês, lá, deixa vocês de pernoite no aquartelamento porque vocês fizeram uma cagada de pau qualquer. Então, enfim, vocês, sei lá, praticaram algum ilícito militar, alguma conduta incompatível, uma conduta equivocada, por exemplo, chegaram atrasados para a formatura, enfim. E aí o comandante do batalhão deixa vocês de pernoite no quartel. Ficar de pernoite não é ir preso, é ficar tendo sem poder sair para dormir na tua casa, tu vai dormir dentro do quartel nesta ou nestas noites. Nesse caso, nós temos o quê? Temos uma limitação de direitos do administrado. Vocês, administrados, servidores públicos militares, nesse caso, estão tendo um direito limitado. Qual direito? O direito de ir para casa dormir, ou de fazer o que vocês quiserem. Vocês vão ter que ficar dentro do quartel essa noite. Agora, esse tipo de limitação do direito do administrado é decorrente do poder de polícia? Não. Por que que não? Porque existe um vínculo subjetivo específico. Existe uma relação específica, especial, entre o servidor público militar e o lugar e o órgão onde esse servidor público militar serve. Ele tem um vínculo. Que vínculo é esse? O serviço público. Ele é servidor. Ele possui um conjunto de regras que ele deve seguir por ser servidor. Ele tem uma relação específica, não é uma relação genérica. Agora, quando eu tenho, pegando o exemplo onde não tem um vínculo específico, tinha falado, imagina que eu vou abrir uma casa noturna, vou abrir um boteco, Bar do Fidel. E agora vai chegar o fiscal da Secretaria Municipal de Vigilância Ambiental, alguma coisa assim, ou Secretaria de Saúde, vai fazer os chamados fiscais da vigilância sanitária. Eles vão ver se eu estou com o isolamento acústico correto, se eu estou correto na questão da preparação dos alimentos, se tem ar necessário, se tem extintor de incêndio. O que for fiscalizado pelo administrador no boteco do Fidel, e eventualmente o meu boteco poderá ser, por exemplo, interditado, inclusive. Nesses casos de haver interdição do boteco do Fidel, ou de haver uma advertência para que eu entre em conformidade com uma norma, todo esse exercício da fiscalização em cima de um particular, e eu não tenho relação nenhuma com a administração pública, eu nem gosto da administração pública, eu não sou concursado, eu não tenho contrato administrativo, eu não estou preso, eu não estou matriculado numa instituição pública, eu não tenho relação específica nenhuma nesse caso do boteco. Nesse caso, eu não tenho poder disciplinar, eu não tenho poder hierárquico, eu tenho poder de polícia. Então, quando nós temos a administração
com um vínculo especial, com alguma coisa que une no direito administrativo a administração e o administrado, nós temos o quê? Nós temos a administração pública exercendo poder disciplinar, exercendo eventualmente poder hierárquico. Agora, quando nós temos a administração agindo, mas sem ter um vínculo específico com o administrado, sem ter uma relação especial que torna esse administrado uma pessoa específica relacionada com a administração pública, sem que nós tenhamos esse tipo de vínculo, nós vamos ter o quê? Poder de polícia. Sempre que houver uma limitação, uma fiscalização, uma limitação dos direitos do administrado. Beleza? Então, muito importante a gente já ir introduzindo a ideia de poder de polícia, que daqui a alguns dias a gente aprofunda com mais detalhes. Senhores, avançando um pouco mais. Para então que nós possamos interpretar o direito administrativo, nós precisamos, tá? É uma aula um pouco rápida, mas são informações que vão ficar gravadas. Se vocês quiserem assistir de novo o vídeo, vocês podem assistir. Eu quero só otimizar o tempo de vocês, pois muita gente já domina essa introdução ao direito administrativo, então nós vamos não aprofundar em demasia e nem ser lentos demais. Ao mesmo tempo, eu tenho que trazer os conhecimentos que podem ser cobrados na outra prova com uma maior chance. Bom, sobre desigualdade da administração pública. Vamos falar primeiro sobre esse ponto. Quando nós falamos sobre administração pública e particular, eu já havia falado para vocês que a nossa administração ela é uma super administração, enquanto, de outro lado, eu tenho o particular pequenininho. E essa diferenciação ela é super importante. Normalmente, ela vai aparecer em, no mínimo, uma questão de uma prova de direito administrativo. Vai ter algum momento onde tu vai ter que perceber que tem que ser lembrada dessa desigualdade. E quando nós temos, então, a administração pública se relacionando com o particular, o Estado ele vai ter uma espécie de supremacia. A administração pública ela vai ser superior quando ela estiver defendendo o interesse público, porque aí ela não está defendendo apenas o Estado, não está defendendo o interesse dela própria administração, mas sim ela vai estar defendendo os interesses da coletividade. Outro tópico importante que nós temos que lembrar para interpretar o direito administrativo é a chamada presunção de legitimidade dos atos. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Esses dias, um conhecido meu levou um auto de infração de trânsito, supostamente por estar dirigindo sem cinto ou sem capacete, pilotando uma moto sem capacete, não era sem cinto. Ele foi flagrado pilotando uma moto sem capacete e o agente de trânsito anotou a placa da moto dele e expediu o auto de infração de trânsito. E aí ele chegou no meu escritório de advocacia e disse assim: olha, Fidel, isso é um absurdo. Eu quero ver ele provar que eu estava pilotando a moto sem capacete. Opa, meu amigo, ele não tem que provar nada. É tu, administrado, que tens o dever de provar que aquele auto de infração de trânsito lavrado pelo agente público não é legítimo. Então, os atos praticados pela administração, até que se prove o contrário, eles são válidos, são legais, são perfeitos, até que alguém prove o contrário. O ônus de provar que o agente público faltou com a verdade, dizendo que o sujeito estava pilotando uma moto sem capacete e, na verdade, ele estava com capacete, o ônus de provar a ilegalidade ou a irregularidade qualquer desse ato, o ônus é do particular. O que a administração pública faz, agindo como administração pública na tutela dos interesses da coletividade, presume-se verdadeiro. E daí vai surgir aquela ideia de que o agente público detém fé pública, ok? Sem aprofundar, já é suficiente. E aí, uma outra situação. Há uma necessidade, tratando-se da atuação administrativa, nós sempre vamos ter uma necessidade de... Sempre não, mas quase sempre nós vamos ter alguns atos de discricionariedade. Nós temos um princípio muito importante, que eu já vou falar um pouquinho nos minutos finais da aula de hoje.
nós temos algumas coisas muito importantes ligadas à administração pública, que são alguns princípios muito importantes, dentre eles o da legalidade. No princípio da legalidade, o administrador ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Agora, quando a lei autoriza o sujeito a agir, eventualmente ele vai ter dois caminhos possíveis para tomar. E agora, ele vai tomar o caminho da direita ou vai tomar o caminho da esquerda? É impossível nós termos leis prevendo cada passo dado pelo administrador, cada caminho que vai ser tomado, cada rumo que vai ser seguido, cada escolha a ser feita. Então, o administrador ele vai acabar agindo com discricionariedade. E essa noção é uma noção muito importante. Nós vamos ter, via de regra, hipóteses de discricionariedade. Agora, para que essa discricionariedade seja exercida, ela deve ser exercida em conformidade com a legalidade. Então, se for uma situação onde não há autorização para que o Estado haja, ele não pode agir. Se o Estado tiver autorizado a agir, ele pode agir e, não tendo um único caminho previsto pela lei, ele poderá agir com discricionariedade, optar pelo caminho A ou optar pelo caminho B. Agora, sem previsão legal, o Estado nem chega a passar pela discricionariedade, porque temos que ter a autorização da lei para o Estado agir, justamente pelo fato de que nós estamos no que chamamos de um Estado democrático de direito. A nossa Constituição Federal de 88, ela foi editada pós-regime militar, que para alguns autores, nós estamos falando de ditadura militar, inclusive. Então, ela buscava proteger o particular contra o Estado. Logo, ela dava comandos, ela foi pensada num modo de impedir o Estado de agir sem que tenha uma lei ou a própria Constituição dizendo: Estado, aqui você pode agir e dar uma ferradinha com o particular. Então, a ideia é que o Estado só vai agir, só pode atuar, só pode intervir, só pode fazer o que tiver que fazer com previsão legal. Sem previsão em lei, o Estado fica quietinho, sem incomodar o particular. Agora, quando nós tivermos o Estado agindo, vai acabar tendo discricionariedade. E não muito cuidado com as questões que te façam interpretar o direito administrativo. Quando surgir uma questão que te faça pensar, falando de um caso concreto, alguma coisa nesse sentido, e falar em discricionariedade, a discricionariedade ela vai aparecer como pegadinha nas provas de direito administrativo, tentando o examinador te induzir a que, em determinada hipótese, o administrador não pudesse agir com discricionariedade sob pena de ferir o princípio da legalidade. Não existe discricionariedade se a lei falar que o caminho é do A até B. Agora, se a lei não fala que o caminho é do A até B ou do A até o C, aí eu tenho uma margem de discricionariedade. Então, essa questão de existe um caminho único ou não tem que ser analisada. E as bancas gostam de usar a discricionariedade como pegadinha, tentando te vedar a discricionariedade, como se a discricionariedade, em alguma situação, fosse ofensa à legalidade, ou como se ela não pudesse existir. É óbvio que nós temos muitos atos discricionários da administração pública. Bom, se estamos falando de direito administrativo, nós temos que falar desse cara aqui, regime jurídico administrativo. Esta expressão, regime jurídico administrativo, ela vai ser utilizada quando falamos em regime jurídico, regime, regras, normas jurídicas administrativas. Estamos falando do conjunto de regras de direito público que a administração pública deve seguir em regra. Por que em regra? Porque eu já havia antecipado para vocês. Eventualmente, mesmo as pessoas jurídicas de direito público acabarão seguindo algumas regras de direito privado. A própria Lei 8.666, a lei que está sendo aos poucos revogada, né, de licitações, ela traz a previsão
da gente aplicar as regras da teoria geral dos contratos para os contratos administrativos, ainda que não seja uma fonte inicial, seja uma fonte subsidiária para prever as hipóteses de contratos e as relações contratuais da administração. Então, eventualmente, tanto as pessoas jurídicas de direito público como de direito privado da administração, eventualmente, elas vão ter que observar algumas regras do direito privado, tanto uma quanto outra. Agora, quando falamos em regime jurídico administrativo, nós não estamos pensando nas regras de direito privado. Estamos pensando especificamente nas regras de direito público, e esse regime jurídico administrativo, ele está amparado em dois grandes princípios. Quais são esses dois grandes princípios? Nós temos, de um lado, até vou trocar a fonte aqui. De um lado, nós temos o quê? O superprincípio da supremacia do interesse. Opa, está falhando a minha canetinha. De um lado, nós temos a supremacia do interesse público. De outro lado, nós temos a indisponibilidade do interesse público. E aqui nós já estamos saindo, digamos, do conceito de direito administrativo e já estamos ingressando nos princípios do direito administrativo. Nós já estamos falando, porque o regime jurídico administrativo, ele tem como pilares básicos esses dois princípios que são chamados de superprincípios do direito administrativo. Se de um lado eu tenho a supremacia do interesse público, de outro eu tenho a indisponibilidade. Esses princípios, eles são, para a maioria dos autores, os mais importantes do direito administrativo. E eles vão funcionar como uma espécie de sistema de freios e contrapesos. Eles vão se contrabalancear. Quando nós falamos da ideia de supremacia do interesse público, eu tenho que lembrar daquela situação onde eu tenho uma superadministração e eu tenho, de outro lado, um particular. Então, a supremacia do interesse público, ela trata da ideia de superioridade da administração versus particular. Ela vai mostrar que a administração, atuando em favor do interesse público, ela vai ter as chamadas prerrogativas. O que são prerrogativas? Prerrogativas são direitos específicos de uma pessoa ou de uma classe que não são comuns a todos. Então, por exemplo, eu que sou advogado, eu tenho prerrogativas dos advogados. Vocês que são ou serão militares, vocês terão as prerrogativas de serem militares. Quer dizer, direitos que vocês têm e outros não possuem. Então, a administração pública, ela tem algumas prerrogativas, ela tem alguns poderes, alguns direitos que o particular não tem. O melhor exemplo da supremacia do interesse público, que a maioria dos autores, inclusive aqueles cuja bibliografia é recomendada pelo edital, recomendada não, é exigida pelo edital, eles citam a ideia da desapropriação. Então, para vocês entenderem, imagine uma situação onde eu tenho uma fazenda na beira de uma estrada. Está aqui minha fazendinha bonitinha. E eu adoro essa fazenda, eu não vendo essa fazenda por nada. Eu jamais aceitaria qualquer proposta para vender essa fazenda. Inclusive, eu consegui um laudo de um médico dizendo que se eu vender essa fazenda, eu vou ficar com depressão. Olha só, se eu vender a fazenda, eu vou entrar em depressão. Tem um laudo médico dizendo isso. E aí surge a necessidade de duplicar a estrada em prol do quê? Em prol do interesse público. Mas, cara, se eu vender essa fazenda, eu vou entrar em depressão. Afinal, essa fazenda era do meu bisavô, passou para o meu avô, eu vou ficar muito triste. Vai me causar uma dor imensa. Vai ter muita tristeza nessa pessoa. Porque a grande alegria que eu tenho é poder ficar sentadinho na cadeira de praia, na beira da faixa aqui,
vendo os acidentes acontecerem. Essa é uma grande alegria. O que vai ser da minha vida se eu não tiver mais essa possibilidade? Nesse caso, nós estamos diante de uma situação onde o meu interesse privado de ficar feliz sentadinho na beira da faixa, ou ficar feliz porque é uma fazenda que era do meu bisavô, passou para o meu avô, e tem todo um valor sentimental histórico para mim, grande bosta. Eu vou ter que sair da minha fazenda para que passe o crescimento que é a administração agindo em prol do interesse público. E o meu interesse de particular, ele é um interesse o quê? Pequenininho, comparado ao interesse gigantesco dessa gigante chamada administração pública. Então, sempre que pensarmos no agir administrativo baseado no interesse público, a administração ela vai estar acima do particular, ela tem essas prerrogativas. Por exemplo, decidir que eu vou ter que sair daqui para que passe uma duplicação de uma rodovia. Tenho que eu fazer? Não. Só posso discutir preço, discutir o valor que estão querendo me pagar a título de indenização. Agora, vejam bem, se de um lado a supremacia do interesse público dá uma condição de superioridade para a administração, de outro lado, eu tenho limitação. A indisponibilidade do interesse público, ela não traz prerrogativas, ela traz, ao contrário, limitações ao exercício do administrador, ao exercício do livre-arbítrio da administração. Então, nesse mesmo exemplo, imaginando que, vejam bem, imaginando que o objetivo da duplicação da estrada não é fazer com que o crescimento e a tecnologia, que as comunicações terrestres entre cidades melhore e nós tenhamos uma melhor competitividade dos preços, crescimento, desenvolvimento, etc. Se o objetivo dessa duplicação não for o interesse público, e sim for fazer com que a fazenda de trás, que está situado um lote de um administrador, seja mais valorizada, esse interesse aqui de valorizar a fazenda perto da faixa não é um interesse público, é um interesse particular do administrador. Então, obviamente, nós vamos ter ilegalidade desse ato administrativo. Por quê? Porque ele se afasta do interesse público e passa a visar o interesse particular. Na minha cidade, onde eu moro em Pelotas, Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Por isso que eu estou aqui de jaqueta, vestido como se eu estivesse na guerra. Mas não, é só o frio do sul do país, que nem o ar-condicionado da sala resolve. Pois bem, o que eu dizia para os senhores, aqui em Pelotas, houve um prefeito no passado que fez um belo trabalho na Praia do Laranjal. Ele colocou um calçadão, cuidou da arborização da praia, ele fez um calçadão lindo na beira da praia, quase Copacabana, bem menos, na verdade, mas valorizou um monte. Ele asfaltou a rua principal, ele organizou um monte de coisa, ele melhorou a estrutura da Praia do Laranjal. E olha só que coisa interessante. Sabe por que ele fez essa melhoria da Praia do Laranjal, que é a praia da cidade? Ele fez porque, alguns meses antes de fazer, o Laranjal estava abandonado, atirado, ele não tinha muita graça. E o que aconteceu? Esse prefeito comprou vários terrenos na Praia do Laranjal a preços bem mais baratos. Aí ele foi e fez uma mega melhoria desproporcional com outros pontos da cidade. Ele investiu tudo que ele tinha de verba para investir em estrutura da cidade em um único bairro, a Praia do Laranjal, deixando todo o outro resto da cidade esquecido. Ele agiu dentro da legalidade? Não. Por quê? Porque, embora trazer melhorias para determinados pontos da cidade seja um ato que até existe uma certa discricionariedade do administrador, enquanto o prefeito age como administrador, mas não é algo que deva ser utilizado para finalidades privadas. Então, nesse caso, ele não poderia ter agido da forma que agiu.
nós temos o quê? Limitações. Temos aqui o princípio da indisponibilidade freando o agir do administrador. Então, a supremacia te engrandece e a indisponibilidade te limita, te diminui. E agora um ponto importante. Eu quero, não que os outros não sejam, mas eu quero mostrar para vocês uma diferençazinha que nós temos no tocante à questão dos superprincípios do direito administrativo, referente à doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, que todo mundo fala uma coisa, mas ela fala outra. Ela pensa que só ela está certa e todo mundo está errado. Se ela falasse isso na vida militar, olha, tia, iam deixar ela sentadinha no sol, ali na sombra, tomando uma água de coco e fazer todos os outros combatentes pagarem flexão. Porque só ela está certa e todo mundo está errado. É o que parece que ela pensa. O que a Maria Silvia Zanella de Pietro pensa diferente dos demais doutrinadores? Vejam bem, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela entende que os princípios mais importantes do direito administrativo e que vão dar essa bipolaridade essa questão, essa dualidade de princípios essenciais, ela não trata como supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Ela usa a expressão legalidade. Para ela, os dois princípios fundamentais são a supremacia do interesse público e a legalidade. Para todos os outros autores, o princípio da legalidade é um, a indisponibilidade do interesse público é outro. Ela não, ela ignora a indisponibilidade do interesse público e trabalha com a ideia de que o segundo superprincípio, aquele que dá limitações ao administrador e não deixa de estar certo, porque ele limita o administrador, é a legalidade. Agora, para todos os outros doutrinadores, os superprincípios do direito administrativo são supremacia da administração pública e aliás, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Ela tira a indisponibilidade do interesse público e coloca a legalidade. Só ela pensa assim, todos os outros pensam diferentes. Mas, em alguma coisa, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela concorda com os demais. Ela concorda que, a partir desses dois princípios fundamentais, e quando falamos em pedra fundamental, princípio fundamental, estamos falando da estrutura, da fundação sobre a qual nós vamos erguer tudo que vem depois. Nós vamos assentar os tijolos em cima de uma pedra fundamental. Então, os outros princípios, eles são uma decorrência, vejam bem, desses superprincípios, ou desses princípios fundamentais. Para ela, legalidade e supremacia do interesse público. Para os outros, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Agora, o que vem depois, dentre eles, o artigo 37 da Constituição Federal, que eu vou comentar no próximo vídeo com vocês, que trata do chamado LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP ele está amparado na supremacia do interesse público e na indisponibilidade do interesse público. Eu vou falar sobre o LIMP no próximo vídeo, que, se não me falha a memória, é na sexta-feira agora, às 20 horas. Estou certo? Acho que estou, né? Pessoal, por hoje é só. Eu sei que muitos têm que trabalhar agora, eu só queria que vocês tivessem uma possibilidade de começar o dia de vocês estudando um pouco e entrando já nesse clima da motivação, nesse clima do hope, nesse clima do vamos lá, vamos pegar, vamos fazer acontecer, não vamos ficar parados, vamos nos movimentar, vamos fazer a coisa dar certo para que nós possamos ser aprovados. Podem ficar tranquilos, que não precisa anotar nada que foi dito hoje. Todos esses conceitos que eu trouxe para vocês, dos doutrinadores que estão selecionados pelo edital, todos esses conceitos vão estar no material escrito que vai estar sendo logo, daqui a alguns dias, disponibilizado na plataforma dos senhores. Beleza? Pessoal, obrigado pelo carinho de todos. Tá? Desculpa eu não ter respondido todos no chat, mas agora olhando o chat aqui, eu vi que não tem nenhuma dúvida
sobre a matéria, são outras questões que estão sendo perguntadas. E, como eu falei, assim, os encontros da aula, eles têm que render. Eu preciso fazer com que esses encontros da sala de aula aqui, ao vivo, eles sejam para conteúdo. Já perdi hoje uns 8 ou 10 minutos tentando fazer o som e o chat funcionar, que eu não estava me achando. Agora, as próximas aulas, a gente vai marcar 8 horas. 8 horas em ponto, nós vamos estar trazendo conteúdo. Vamos marcar 7 da manhã, se for o caso. 7 horas da manhã em ponto já vai ter conteúdo. Então, procurem ser pontuais e as dúvidas sobre o curso, etc., a gente conversa lá no Telegram para não tomar o tempo do pessoal, porque o tempo é importante. E aí, agora eu já encerrei a aula, eu estou só agora nesse momento conversando mesmo com vocês, e não vou trazer mais conteúdo, então quem tiver que sair está dispensado. Eu só quero lembrá-los o seguinte: cuidem o tempo de vocês, economizem o tempo de vocês, avaliem o quanto tempo vocês estão gastando com o smartphone, o quanto tempo vocês estão gastando alisando o cachorro, o quanto tempo vocês estão gastando com cada coisa que vocês estão fazendo, e vejam o que realmente vale a pena. É um tempo curto entre o edital e a prova, a gente tem que aproveitá-lo ao máximo, tá? Então, façam essas avaliações. E outro aviso também, hoje vai estar entrando já, entre hoje e amanhã, vai estar entrando vários conteúdos na plataforma, vai entrar várias aulas de processo civil, que é uma disciplina imensa, então já tem mais coisa entrando. Procurem estar, digamos, sempre próximos dos 100% na plataforma. Procurem sempre já ter assistido todas as aulas que já tem, para que quando forem entrando as aulas novas, vocês se dediquem só para o que está entrando, beleza? Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, tá? Um excelente dia para todos vocês, obrigado pelos elogios aqui. Espero que a gente possa se encontrar várias vezes. Quem puder estar nos ao vivo, usem o chat, abram o microfone, abram a câmera, perguntem as dúvidas, eu quero ouvi-los, eu quero vê-los, eu quero ler ao que vocês escrevem, eu quero tirar as dúvidas de vocês. E se não temos dúvidas, temos dívidas. Estudem, pois já dizia o grande pensador brasileiro ou extraterrestre, E.T. Bilu, ele quando veio à Terra no programa da Rede Record, o E.T. Bilu disse a seguinte célere frase: busquem conhecimento. Agora, não precisa buscar fora daqui, não precisa buscar canal do YouTube, buscar livrinho, biblioteca. Se vocês assistirem exclusivamente o nosso curso e não ficarem andando em círculos, só segue o que está na plataforma. Tem um material na plataforma, estuda. Entrou outro, estuda. Segue esse sistema que vai dar certo. Tá? Aquele que busca muita informação, muito conhecimento, aquele cara que pegar e assistir 30 aulas diferentes sobre o conceito do direito administrativo, ele está perdendo tempo e não ganhando. Então, vamos buscar o caminho mais curto para aprovação, pois é um estudo pós-edital. Não entendeu alguma coisa do nosso curso? Não precisa sair catando vagalume. Joga no Telegram a dúvida que está na matéria, o que quer saber, que nossa equipe vai tirar as dúvidas dos senhores. Beleza? Abraço a todos, valeu, até a próxima.